Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da Liturgia da Palavra. É a Liturgia da Palavra veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Portanto, é o momento de nós nos abrirmos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. 2 de junho de 2020, terça-feira. É mais um dia do mês de junho e nós estamos juntos aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. 2 de junho de 2020, terça-feira, nona semana comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. E no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Olhai para mim, Senhor, e tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha miséria e minha dor, e perdoai todos os meus pecados. Salmo 24, versículos de 16 a 18. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 12 a 15a. E de 17 a 18. Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória desde agora até o dia da eternidade. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 90, versículos 2º, 3º ao 4º, 10º, 14, 16, refrão, versículo 1º. O Senhor. Vamos ao versículo que é o refrão. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Repitamos. Ó Senhor, vós sempre fostes um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Pode durar 70 anos nossa vida. Os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa. E também nós assim passamos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra a vossos servos e a seus filhos revelai a vossa glória. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Repitamos. Ó Senhor, vós fostes sempre
um refúgio para nós. Aclamação ao Santo Evangelho. Vamos lá? Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito Santo, para que conheçais a esperança reservada para nós como herança. Reservada para nós como herança. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 12, versículos do 13 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, à exegese. É uma liturgia comentada do líder da comunidade católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini. A Deus o que é de Deus. Marcos 12, versículos de 13 a 17. Na moeda, a efígie de César. É César quem manda cunhar as moedas do Império Romano. Natural que elas voltem ao seu Criador. No homem, a imagem de Deus, conforme Gênesis. Foi Deus quem modelou Adão da argila primordial, natural, que ele volte para sua fonte. Simples, nada disso. Com as reluzentes moedas de César, nós podemos comprar fazendas no Pantanal, podemos fundar impérios na mídia, podemos manipular partidos políticos. E assim se edifica o inferno dos homens, ainda mais que as moedinhas têm sido arrancadas da bolsa dos miseráveis. O bom Deus, ao contrário, não quer nossos pequenos discos de metal. Deus quer apenas nossos corações, o santuário de onde brotam nossos anseios e desejos. Deus não brinca de tio Patinhas. Como escreveu Santo Agostinho, Jesus se vale de uma pequena moeda para nos recordar a extrema exigência que Deus nos faz. César quer recuperar sua imagem, que figura sobre a moeda. Como Deus não iria querer recuperar a sua imagem gravada no homem? E é de modo semelhante que nosso Senhor Jesus Cristo nos convida quando ordena que amemos nossos inimigos, pois ele toma o exemplo de Deus. Sede como vosso Pai que está nos céus. Ele faz erguer o seu sol sobre os bons e os maus, e cair a chuva sobre os justos e os injustos. Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Temos em nós a imagem do Criador. Sobre seu molde, fomos modelados. Não podemos fraudar esta imagem, não podemos passar ao mundo uma imagem falsa do Pai que nos criou. O apego ao dinheiro e aos bens materiais passaria ao mundo a imagem de um Deus acumulador, avarento, possessivo. Ora, o Deus revelado em Jesus Cristo é um Deus doador, desapegado, altruísta.
O despojamento vivido por Jesus Cristo aponta para o ideal cristão a ser atingido. Sendo Deus, se faz homem. Homem se faz servo. Lava os pés dos discípulos. Servo faz-se escravo, morrendo na cruz, suplício proibido a um cidadão romano. Desce ainda mais ao túmulo, um Deus defunto. Desce mais à mansão dos mortos, para evangelizar os homens das eras passadas, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. E atentos ao momento da consagração na liturgia eucarística, vemos que ele continua descendo, sob a aparência de massa de água e farinha de trigo. A quem daremos nosso coração? Que tipo de tesouro nós pretendemos acumular? Como iremos investir o nosso amor? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Vamos agora ao santo do dia. Eu só quero dizer, antes de transmitir a história do santo do dia, que podem divulgar livremente estas imagens, este vídeo, estas informações aqui que eu estou passando, porque eu estou seguindo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Você encontra estas imagens, este vídeo, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Agora vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor. 2 de junho é dia de... hoje são dois santos, São Marcelino e São Pedro. Dois santos, então, no dia de hoje, 2 de junho. Marcelino era um dos sacerdotes mais respeitados entre o clero romano. Por meio dele e de Pedro, outro sacerdote, muitas conversões ocorreram na capital do império. Como os dois se tornaram conhecidos por todos daquela comunidade, inclusive pelos pagãos, não demorou a serem denunciados como cristãos. No cárcere, conheceram Artêmio, o diretor da prisão. Diz a história que Artêmio tinha uma filha acidentada, ou melhor, adoentada, e contou isso a Marcelino e Pedro. Numa noite misteriosamente liberto das cadeias, Pedro foi à casa de Artêmio e disse que a cura da filha Paulinha dependeria de sua sincera conversão. Começou a pregar a palavra de Cristo e pouco depois o diretor da prisão e sua esposa se converteram. A filha Paulinha se curou e se converteu também. Dias depois, Artêmio libertou Marcelino e Pedro, provocando a ira dos seus superiores. Os dois foram recapturados e condenados à decapitação. Foram levados para um bosque isolado, onde lhe cortaram as cabeças. Também Artêmio morreu decapitado, enquanto sua esposa e filha foram colocadas vivas dentro de uma vala que foi sendo coberta por pedras até morrerem sufocadas. Era o ano de 304. Reflexão. As grandes testemunhas da fé cristã são os mártires, homens e mulheres que não temeram derramar seu sangue em favor da fidelidade ao Cristo e à Igreja. A vida de São Pedro Exorcista e São Marcelino nos inspiram a ter gestos e palavras de conforto aos sofredores e, sobretudo, dedicar nossas vidas para proclamar a palavra santificadora do Evangelho. Oração. Rezemos. Ó Deus onipotente, todo-poderoso, dá-me o exemplo, dá-me a exemplo dos mártires São Marcelino e São Pedro, crer em Ti, abandonar-me em Ti, confiar em Ti, que a Tua vontade seja feita em mim e em todas as Tuas criaturas. Livra-me de todo mal e dá-me um espírito de revelação para que realmente possa conhecer e amar Teu Filho Jesus, o Salvador. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Creia, acredite. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus. São Paulo é quem diz essa frase.
Um dia ele vai voltar, Jesus vai voltar. Esteja pronto para receber o paraíso eterno, onde viveremos como anjos, no universo para sempre. Viveremos com nossos irmãos que também forem perdoados e absolvidos. Já pensou? Uma vida inefável. Não sabemos dizer em palavras humanas como será essa vida, mas sabemos que viveremos como anjos, louvando a Deus, junto com os santos, os anjos, vendo a face do nosso Criador. Que bonito, hein? Não dá para a gente expressar, porque não há palavras humanas que expressem esse dia. Agora, sabemos muito bem que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Para isso, peçamos perdão de nossos pecados, nos arrependamos sempre e creiamos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz. A paz de Cristo, irmão.